passo a passo da interpretação bíblica. Primeiro, o primeiro passo que você precisa dar para você elaborar a sua pregação é escolher o texto. Você, às vezes, vai ter uma ideia, vai ter um pensamento, um tema na cabeça. Só que a forma mais correta, com menor chances, margens para erro, é quando você começa a sua pregação pelo texto bíblico. Você vai lendo a palavra, você vai ali tendo contato com a palavra de Deus e a partir da palavra nasce a pregação, tá? Então, como que seria essa forma aqui, esse passo 1 aqui, como que você vai fazer? Primeiro, a gente vai precisar, antes de pregar, definir o texto e como que você vai escolher esse texto, tá? Aí a gente vai ter 3 caminhos aqui. O primeiro caminho vai ser a leitura bíblica, vai ser o primeiro caminho. O segundo vai ser ensinar, né? Eu vou colocar ensinar que vai ficar mais simples. Ensinar um livro. E aqui você já vai ver que cada ponto aqui vai puxar você para um dos tipos de sermões que existe. Ensinar um livro da Bíblia. Vou colocar aqui um livro da Bíblia, né? Porque senão a gente vai se confundir aqui. Ou pregar sobre um tema específico. Você pode ir por esses 3 caminhos aqui para poder definir qual seria o texto da sua pregação. Aqui a leitura bíblica pode vir através do seu devocional, tá? Pode vir através do seu estudo. O Espírito Santo pode te inspirar. Então pode vir dessa forma aqui, para você conseguir chegar no texto que você vai usar para a sua pregação. Aqui você pode escolher um livro da Bíblia, como, né, por exemplo, fazer uma série de pregações ali sobre um livro da Bíblia. Então, escolher um livro e pregar sobre ele. Ou então você pode escolher um tema, tá? Escolha um tema e pregue baseando em textos bíblicos. O tema. Seria isso que você... Esses 3 caminhos você pode seguir aqui, tá? Ou seja, daqui vai nascer um sermão textual, daqui vai nascer um sermão expositivo ou vai nascer um sermão temático. Mas a gente não vai falar sobre isso, isso é tema para o nosso curso profundo, né, de interpretação e pregação bíblica, o nosso treinamento especialista em interpretação e pregação bíblica. Lá você vai aprender sobre o que é esses tipos de sermões e como você vai criar cada um deles, tá bom? Aqui a gente vai somente trazer para você as opções. Então o primeiro passo vai ser esse aqui. Depois você vai... Já tem o texto escolhido, já definiu ali qual vai ser a passagem, a mensagem, o livro ou o tema. Agora vamos fazer a exegese do texto. Passo 2, fazer a exegese do texto, tá? Por quê? Aqui vai ser necessário interpretar a Bíblia e isso vai exigir que você entenda o contexto. Então, por quê? Porque se você pegar somente um versículo, ler aquele versículo isolado, sem entender o contexto dele, desenvolver a pregação desse versículo sem levar em conta o seu contexto, você pode errar. Então você vai agora precisar fazer essa exegese bíblica da forma correta, tá bom? Então, e o que seria fazer a exegese? Ó, definição aqui para você. Depois esse material aqui, essas anotações, se você fizer parte do meu grupo aí de WhatsApp, você vai conseguir pegar essas anotações aqui, tá? Mas você vai precisar saber da senha que eu vou falar aqui depois, em algum momento dessa aula, para abrir o PDF. Então você vai ter que assistir a aula aqui
para você saber qual será a senha que vai abrir o material aqui para você conseguir utilizar. Então, o que seria a exegese? É o processo de interpretação e análise do texto, especialmente da Bíblia Sagrada. Com ela você vai compreender o significado original dentro do contexto histórico, cultural, linguístico e literário. Então, ó, tudo isso aqui são matérias que a gente precisa estudar, tá? Compreender primeiro o significado original dentro do contexto histórico é um ponto, cultural, segundo ponto, linguístico e literário. Tudo isso aqui você aprende no curso de especialista em interpretação e pregação bíblica. Mas você precisa levar tudo isso aqui em consideração para você fazer a sua exegese do texto, tá? O termo exegese ele vem do grego exegese, que significa explicação ou interpretação. Na verdade, uma forma prática de você entender o que significa exegese é você extrair do texto a revelação, tá? Revelação bíblica que Deus quer te dar para aquele momento, né? Um único texto ele pode ter várias verdades bíblicas ali, mas às vezes você está ali sendo direcionado por Deus em um tema e aí você vai extrair do texto a revelação bíblica naquele tema que você está buscando, mas você vai ter que tirar do texto a verdade e não colocar algo lá no texto, tá? Rapidinho aqui eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a exegese e o fundamento dela. Como que a gente aplica isso, né? De uma forma prática e como que a gente poderia entender melhor sobre o que é a exegese. O que é a exegese? Como eu já mostrei para você, primeiro ponto é entender o contexto histórico e cultural, tá? Esse é o primeiro ponto. O que significa isso? É você entender e buscar compreender. Primeiro, quem escreveu? Para quem escreveu? Vou escrever certinho aqui, tá? Para não ofender o seu português. Para quem? E depois, em que situação histórica isto foi escrito? Escrito. Tem mais um aqui. Qual é? Não, tá bom. Aqui. Contexto histórico e cultural. Pronto. Você precisa responder essas 3 perguntas aqui para que você entenda e faça exegese nesse ponto do contexto histórico e cultural. Tá? Você precisa responder isso. Só com o texto bíblico você vai responder isso aqui? Às vezes não. Às vezes você vai precisar recorrer a ferramentas de interpretação, dicionários bíblicos, concordância bíblica, você vai comentários bíblicos, você vai precisar fazer pesquisa, tá? Tem como fazer isso aqui de improviso? Tem como você abrir a Bíblia na hora e entender todos esses pontos aqui? Não tem. Não tem. Aqui, ó, na parte do contexto literário, o que você precisa descobrir aqui? Qual é o gênero literário desse texto? É um poema? É um texto narrativo? É um texto profético? É uma carta? Qual é o gênero literário do texto? Tá? Vou colocar aqui, ó, essa pergunta que você vai precisar responder também, para você fazer a exegese desse texto. Depois, terceiro e importante passo é você descobrir o significado das palavras no original, porque a Bíblia não foi escrita em português. A Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento, em aramaico e hebraico e o Novo Testamento em grego. Então você precisa descobrir, às vezes, as palavras no sentido original delas, que o português, às vezes, ele não
deixa claro, tá? Então, às vezes, a gente precisa ir sim para as línguas originais ali. Você não precisa ser um especialista em hebraico, nem em grego e nem em aramaico. Para isso, você tem essas ferramentas, tá? O léxico, por exemplo, de Strong, que você ganha, né, quando você é um aluno desse curso de interpretação e pregação bíblica da Escola de Sabedoria. Você ganha lá o PDF com o léxico de Strong, que tem os significados dos textos hebraicos e gregos. Você pode colocar lá e você vai descobrir o significado das palavras, tá? É uma ferramenta que a gente incluiu no nosso treinamento, que é necessária para quem quer se tornar um especialista em pregação e interpretação bíblica. Então você vai precisar analisar os termos hebraico, aramaico ou grego para entender, às vezes, nuances ali. Certo? O terceiro ponto foi esse daqui. E ele é muito importante. Tá dando para entender até aí? Deixa aí no comentário para eu saber se vocês estão me acompanhando, tá? Se já tiver muito difícil, aí eu já paro por aqui mesmo essa aula. Quarto ponto, o contexto. O contexto ele pode ser imediato, ou seja, os versículos que vêm antes e depois, ou o contexto amplo. Qual seria o contexto amplo? A Bíblia toda, por exemplo. O que a Bíblia toda diz sobre aquele assunto que você está preparando a sua pregação ali? Então você precisa levar o contexto em consideração. E aí você vai precisar responder a duas perguntas aqui, ó. Primeira delas, o que vem antes e depois do versículo? Precisa saber o que estava acontecendo ali, qual era a situação, qual era o contexto. E como ele se encaixa na Bíblia, né? Que seria o contexto amplo, como um todo. Como que a Bíblia como um todo lida com isso? Vou dar um exemplo. Muita gente fala assim, enganoso é o coração do homem. E muitas pessoas vão pregar sobre o coração, falando do coração humano, e só aplicam que o coração do homem é ruim, é algo negativo. E aí eu pergunto para você, por que será que em Provérbios o Senhor diz assim, filho meu, dai-me o seu coração? Por que será que algo tão ruim Deus iria pedir para que nós dessemos para ele? É porque existem outros muitos versículos e contextos na Bíblia falando que o coração é um órgão, no sentido, né? Seja ele numa ilustração das emoções, das decisões, muito importante. É a sede das nossas emoções, das nossas decisões. Então, existem muitos outros versículos, mas as pessoas se apegam somente nesse. Ou seja, ela não entende o contexto amplo no que diz respeito ao coração do homem, tá? Explicando para você essa questão assim de uma forma mais simples, tá bom? Depois você vai ter que considerar, no quinto ponto aqui, a intenção do autor. Pensa, todo o texto bíblico, quando foi escrito ou falado, quando a pessoa disse aquilo que está ali registrado na Bíblia, ela tinha uma intenção. Qual a primeira e principal interpretação que a gente deve aplicar para qualquer passagem bíblica é o que ele queria falar com isso? O que ele queria que essas pessoas desse tempo entendessem com essa fala dele? É a primeira interpretação que a gente precisa ter da Bíblia. Qual era a intenção do autor? No caso, ele está falando do autor aqui, porque a gente vai pegar um livro ali, por exemplo, apóstolo Pedro. Qual era a intenção dele naquilo que ele falou ali em 2 Pedro? Vocês são sacerdócio real, nação de propriedade exclusiva, povo adquirido. Qual que era a intenção dele ao falar sobre isso desta forma? Tá? Então, é isso que a gente precisa entender. Vou colocar uma interrogação aqui, porque eu já expliquei, e vamos seguir adiante. Então, a exegese, isso aqui é fazer exegese do texto, tá? Esses 5 pontos aqui são os pontos necessários para você fazer uma ótima exegese de qualquer texto bíblico. Respondendo a essas perguntas aqui, você vai conseguir preparar uma pregação
estruturar uma pregação de uma forma coerente, sem partir para invencionices e loucuras, tá bom? Então a exegese tem duas coisas, tem a exegese e tem a exegese. Exegese, como eu já falei para você, é extrair do texto a sua revelação, certo? Isso é exegese. E aí a gente tem também a exegeses. Opa. Exegeses. O que seria isso? É o que muitas pessoas fazem hoje, que é colocar algum sentido dentro do texto. E vou além aqui, ó, algum sentido que não existe dentro do texto. Isso é a exegese. Então, isso é um erro, tá? E você não vai poder cometer isso daqui a partir do momento que você vai elaborar a sua pregação. Agora, eu vou te ajudar a fazer isso aqui de uma forma mais prática, tá? Você vai usar o método luz para fazer exegese. Exegese. Opa, tá escrito errado. Exegeses. Ó, eu vou escrever no grego aqui, tá? Só para você não dizer que tá fraco aqui a nossa aula hoje. Pronto. Método luz para fazer exegeses. Então, o que é esse método luz? O método luz é um método aqui que eu criei, que isso aqui nada mais é do que um acrônimo, tá? O que é um acrônimo? É quando cada uma dessas letras aqui ela tem um significado, tá? Esse acrônimo ele vai trazer para a gente a ideia de que a interpretação correta da Bíblia ela traz luz ao entendimento, evitando erros e aplicando a verdade de uma forma transformadora na vida daquela pessoa que ouve. O que significa isso aqui? Luz. Vamos lá. Luz. Luz é isso aqui, ó. Pronto, ó. Ler e entender. Vou colocar de vermelho aqui para você ficar bem atento aí. Ler e entender. Unir, que é para você analisar o contexto, os outros textos da Bíblia, unir com outros textos da Bíblia, e de zelar pela revelação, pela interpretação correta, tá? Então vamos lá, ó. Ler, entender, unir e zelar é o método luz para você fazer a exegese do texto aí, tá bom? Isso aqui a gente vai aplicar agora aqui. Como que você vai aplicar isso daqui? Então, essa aqui vai ser a forma prática e mais simples para você fazer a exegese. Ó, como aplicar o método luz na interpretação bíblica? Primeiro, você vai fazer ler, é o L de ler e entender. Ler com atenção. Aqui, por que ler e entender? Tá bom, queridos? Porque você pode ler e não entender nada. Então, você precisa ler e entender. O L aqui precisa ter o entendimento, não é só a leitura, tá? Então, para que isso aconteça, você precisa ler com atenção, ler cuidadosamente, se possível, utilizar versões diferentes do texto. Para você ver, às vezes uma versão usa uma palavra que traz mais clareza do que a outra. Então você precisa ler e entender o texto. Depois, o que você precisa fazer? Isso aqui é traduzindo todo esse passo a passo da exegese aqui para uma coisa mais prática, tá? E identificar palavras que são palavras-chave daquele texto. Tá? Vou colocar aqui, ó, leia cuidadosamente. Vou destacar aqui os pontos principais, tá? Ó, diferentes versões. Identificar palavras-chave que são repetidas na estrutura do texto, tá? E se perguntar também o que o texto diz literalmente. Deixa eu
trazer para baixo aqui, essa parte da aplicação do método, pronto. O que o texto vai dizer literalmente? Essa é a parte ler e entender. Deixa eu dar uma ênfase aqui para você ficar mais ciente. Pronto. Ler e entender. Leia cuidadosamente e, se possível, em diferentes versões. Identifique palavras-chave, repetições e estrutura do texto. Ó, aqui, palavra-chave, repetição e estrutura, tudo isso aqui é importante, tá? E se pergunte o que esse texto quis dizer, ou seja, qual é a intenção do autor. Depois a gente vai para a letra U, que é unir. No que consiste esse U aqui de unir? Vamos lá. Unir. Primeiro, você vai pegar aqui, a gente está falando de contexto. Compare o trecho com outros versículos que tratam do mesmo tema, tá? Comparar. Aqui é a palavra que vai te ajudar a memorizar, que é o que você tem que fazer. Comparar. Depois você vai usar referências cruzadas, ou seja, você vai partir para ferramentas que vão te ajudar a entender, extrair daquele texto ali os seus significados. Usar referências e ver o que a Bíblia inteira ensina sobre o assunto. O contexto amplo, tá? Também vai ser importante para você fazer essa exegese. E aqui mais um ponto, que é você se perguntar se essa interpretação está alinhada com o restante da Bíblia. Qualquer coisa que você descubra, você falar, nossa, acabei de descobrir isso daqui. Nunca na história cristã alguém teve essa interpretação, essa revelação que eu acabei de ter aqui desse texto. Pode ter certeza, você está errado. São muitos anos estudando a Bíblia. Se você achou uma revelação que você foi o primeiro a tê-la, você está errado, pode ter certeza disso. E outra coisa, como que essa sua revelação se encaixa no contexto geral da Bíblia? Tem gente que tem umas interpretações que não casa com nada do que é a mensagem geral da Bíblia. Então, é alguém que interpretou ali o texto fora do contexto, tá? E depois o Z da luz aqui, do nosso método luz, é a parte de zelar pela aplicação correta, tá? Então agora que você entendeu o significado, como ele se aplica à vida cristã? Precisa ter uma aplicação prática, tá bom? Então você vai se perguntar como que isso se aplica na vida das pessoas. O que Deus quer ensinar com esse texto para nós? Outra pergunta que você precisa se fazer. E também você vai se perguntar como eu posso viver essa verdade no dia a dia. Tá aí. Método luz para você fazer a exegese do seu texto, tá bom? Ler com atenção. Ler o texto, extrair as diferentes versões ali, ver as palavras nos originais, ver a estrutura do texto, a repetição, se perguntar o que esse texto quis dizer ali quando foi escrito, unir, ver o contexto tanto imediato, antes e depois do versículo, como também a Bíblia toda, contexto histórico, literário, linguístico, tudo isso está aqui no unir. E na letra Z é você zelar por uma aplicação desse texto que seja correta, tá bom? Zelar pela aplicação correta. Vamos fazer um exemplo aqui? Eu não vou aprofundar muito, tá? Eu vou fazer um exemplo aqui que vai ser um exemplo bem rápido com vocês. Ó, exemplo. Exemplo para você usar o método luz aqui. Tá dando para entender aí, gente? Exemplo para você usar o método luz. Eu vou colocar o tamanho 2 aqui, pronto. Esses aqui eu vou diminuir, que ficou muito grande. Exemplo. Na minha oração, no meu devocional, eu li uma passagem bíblica que falou muito comigo, que foi o texto de João 8,
da mulher adúltera, tá? Então eu decidi que eu vou utilizar esse texto, esta história, esta mensagem na minha pregação. Então, a gente vai ler com muita atenção. O que a gente vai observar ali quando a gente ler com muita atenção? Por exemplo, palavras-chave, palavras que vão se destacar. Algo que se destaca nesse texto aqui é principalmente a fala de Jesus. Quando ele diz para a mulher o seguinte, ó. Isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Não vou fazer completo, não. Jesus diz aqui para a mulher, ó, eu também não te condeno, mas o principal é, vai e não peque mais. Essa fala de Jesus chama muito a atenção nesse texto, tá? Por quê? Porque ele não ignora o pecado. Ele perdoa, mas ele também não aprova o pecado da mulher. Ele faz para ela uma proposta aqui, uma proposta de mudança, uma proposta de viver um novo estilo de vida. E essa proposta aqui está expressa aqui nessa fala dele, tá bom? Depois, como a gente aplicaria, isso aqui seria a parte do, né, a gente fazendo aqui bem rapidamente a parte de ler o texto cuidadosamente. O L aqui, vou colocar um Lzão aqui em cima, ó, pronto, o L. Como que a gente faria agora a parte do contexto, que seria o U? Método luz em ação. Nesse mesmo texto, tá bom? Qual é o contexto aqui? Ó, rapidamente, o contexto aqui a gente poderia trazer esse entendimento. Os fariseus, eles queriam tentar Jesus com a lei. Certo? Queriam fazer Jesus ser pego ali no cumprimento da lei, e se Jesus não fizesse o que eles queriam, ele estaria descumprindo a lei. Mas Jesus ele revelou que eles eram hipócritas, porque com a pergunta que ele fez, ele revelou que todos ali estavam em pecado. E ao fazer isso, ele mostra para essa mulher aqui a graça dele, tá? E a verdade de que não há nenhum justo sequer, a não ser o próprio Jesus ali. Ele é o único justo. Só ele poderia exercer a condenação sobre a vida desta mulher aqui. E ele não faz. Automaticamente ele cumpriu a lei. Ele não quebrou a lei, né? Mas ele também trouxe uma nova realidade que seria a graça. E não é a graça da forma que nós vemos sendo pregada. Uma graça sem responsabilidades, uma graça sem mudança. Não, é uma graça com uma proposta de mudança. Ó. A graça é a verdade com uma proposta de mudança. Expressa nesta fala aqui. Certo? E agora, o Z do método luz aqui, que é a parte de aplicar, né? A aplicação correta do texto aí. Desceu aqui embaixo. Vamos lá. Onde a gente vai pegar o contexto. Onde mais a gente acha o contexto, tá? Deixa eu pegar aqui o versículo. Eu vou colar o versículo aqui, não vou colocar só a referência dele, não. Para vocês entenderem bem. Eu não estou inventando isso aqui agora, tá, gente? Isso aqui já estava preparado previamente. Então vamos lá. Para a gente trazer esse contexto aqui, essa aplicação, né, e unir com outros textos, a gente vai unir com Romanos 6, do 1 ao 12. Que fala, o que ele fala aqui? Que a graça não é permissão para continuar pecando. Tá? Resumindo aqui, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é que a graça não é, vou colocar aqui, tá? A graça não é permissão para continuarmos pecando. Deixa eu colocar tudo do mesmo tamanho aqui.
Tamanho 11, né? Pronto. E vou pôr um negrito aqui. Pronto, ó. Aqui ele está dizendo que a graça não é permissão para a gente continuar pecando. Onde mais na Bíblia, no contexto, né? No contexto amplo, a gente acha aqui algo sobre a questão da graça. A gente tem também Tito. Deixa eu pegar aqui o versículo. Ó, vou colocar mais um aqui, tá? Tito 2, 11 e 12. É Arial que a gente tá usando aqui? É. Pronto, ó. Tito 2, 11. E aqui o 12. Tá aí. O que ele está dizendo aqui? Que a graça, ela nos ensina a viver de uma forma santa, ou seja, alinhado com a proposta que Jesus fez para aquela mulher, né? De ir e não continuar pecando, tá? Então aqui a gente vê aí uma aplicação correta do método luz nesse texto aqui. Certo, gente?